Mas se eu continuo dando desconto, o meu lucro ele vai até um ponto e daqui a pouco começa a cair. O meu faturamento está aumentando, minha rentabilidade está diminuindo. Se eu estiver olhando como indicador de performance faturamento, parece que eu estou indo bem. Se eu olhar para rentabilidade, eu estou piorando. Ou custa menos. Se eu estou prospectando para o cliente errado, que não entende a minha proposta de valor ou não valoriza a minha proposta de valor, eu começo a ouvir objeções com muita frequência e daqui a pouco a vendedora está acreditando nessas objeções, porque ele todo dia está ouvindo aquilo, mas é que eu, na verdade, estou pescando no lago errado. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, podcast Venda Mais. Antes da gente começar, para falar do assunto de hoje, que eu tenho certeza absoluta que você, gestora ou gestora comercial, vai gostar muito, que nós vamos falar sobre coisas que a gente faz que às vezes acabam entortando o processo comercial todo e como que a gente precisa ter uma visão estratégica para desentortar e não só operacional. Tenho certeza absoluta que você vai gostar muito. Marcelo, eu tenho muito para falar sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar, né, de falar com a gente. Mande depois suas dúvidas, seus comentários, a gente gosta muito quando você participa. E relembrar que nós estamos aqui para te ajudar a melhorar o teu processo comercial. A gente é uma empresa que leva vendas a sério, de uma maneira claramente informal, descontraída, mas muito a sério. A gente está sempre muito bem embasado. Você que nos acompanha sabe que se você pegar um podcast nosso e escutar daqui a 10 anos, ele vai continuar valendo. Marcelo, outro dia, uma pessoa, acho que foi o tio da Nicole, né, Nicole? Ela pode até me falar que mandou uma foto com todos os... guarda até hoje. Tem ali, acho que uma coleção completa. Eu falei, gente, se ele não quiser mais, a gente quer aqui. E porque continua valendo, né? Do tipo, não é revista de fofoca, de mercado, capa de não sei o quê, quem ganhou prêmio, não, é só coisa que está valendo. E hoje aqui, esse podcast, você vai ver que também é o tipo da coisa que você vai parar para olhar e dizer, ou ouvir, e depois dizer, nossa, realmente isso é uma conversa profunda, e a gente quer que você participe com a gente nessa conversa profunda, e a gente adoraria ir na sua empresa, ajudar a revisar as coisas, a melhorar. Tem sempre pontos de melhoria, sempre pontos de melhoria. Então, se você está realmente olhando para o futuro e dizendo como que eu posso enfrentar de maneira positiva todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, Venda Mais está aqui para te ajudar. Nos várias formas de fazer isso, diagnóstico, treinamento, consultoria, quer dizer, a gente pode te ajudar em várias frentes, ou todas elas, né? Que é o nosso perfil ideal de cliente é quando a gente consegue conversar com a equipe de vendas, conversar com a liderança, gestores e também com os diretores e donos da empresa, porque se consegue fazer o trabalho muito melhor. Muito bem, posto isso, começamos hoje falando sobre o que acontece quando você não respeita o perfil de cliente ideal. Sempre que a gente faz pesquisa, a gente pergunta para as pessoas qual que é o teu maior desafio de vendas. A gente sempre fez isso na Venda Mais, até para fazer, né, pauta editorial, reunião de tudo, e até para, né, lançamento de produtos, curso. E sempre é prospecção. Prospecção, prospecção, prospecção. A questão é sempre prospecção. Marcelo e eu sempre alertamos em relação a isso. A prospecção, obviamente, é importante, mas se você não faz o trabalho de casa antes, você começa a colocar primeiro um peso desnecessário na prospecção, porque você está tentando cobrir um buraco, você está tendo churn, você está tendo perda de clientes que você já poderia estar trabalhando de maneira mais proativa. Você perde oportunidades de vender dentro da tua própria carteira, ou seja, você está abrindo um flanco importante ali, que é perda de oportunidade, mas também facilitando a vida da concorrência. Você começa a ter que atrair clientes ou prospects e para transformar em clientes com custo cada vez mais alto, porque o processo começa a se tornar cada vez mais complicado ou ineficiente, e aí então você acaba tendo uma estrutura inchada, o processo fica todo muito complicado. Por quê? Porque a gente não prestou de verdade mesmo, porque todo mundo fala sobre o perfil de cliente ideal, as pessoas dizem, não, eu sei que é importante, etc., mas na hora do vamos ver mesmo, aceita qualquer tipo de negócio e acaba entortando o processo comercial e forçando as coisas a serem de um jeito que depois quando a gente olha e diz, será que precisaria ser assim mesmo? Então essa conversa é para você que está nos vendo ou nos ouvindo, pensando, puxa vida, será que eu não poderia repensar um pouquinho o meu processo de prospecção e de qualificação da minha base de clientes? Será que eu não conseguiria ter uma vida mais produtiva, mais calma, mais controlada e, ao mesmo tempo, mais lucrativa? E, o que é mais incrível de tudo, você vai satisfazer mais os seus clientes.
Então, mas é uma decisão, né, de dizer, esse é meu foco, esse é meu posicionamento, é com esse tipo de cliente que eu realmente trabalho bem. E o que acontece quando eu não trabalho com esse cliente, né? Vamos trabalhar com eles? Vamos, mas vamos entender o processo. Então, basicamente, a conversa é essa, introdução só do tema. Marcelo, comentários iniciais? Raul, em primeiro lugar, prazer estar aqui com você de novo, prazer estar todo mundo que nos ouve aqui no podcast Venda Mais. Eu queria fazer uma declaração nossa aqui da Venda Mais, né? Porque a gente, como o Raul disse no começo, a gente é muito verdadeiro, muito transparente, leva a venda muito a sério, então a gente não tem problema de compartilhar o que acontece na nossa própria empresa. A gente recebe leads, né? A gente faz gestão de leads e faz parte do processo. Às vezes exagera, como o Raul falou, e começa a trazer muito mais leads do que tem capacidade de gerir. E quando a gente exagera, a gente começa a trazer clientes muitas vezes sem perfil. Todas as vezes que nós entramos com os nossos produtos tradicionais para atender clientes com perfil, seja da aceleração comercial, seja de treinamento sem perfil, seja aceleração comercial, seja de capacitação, seja de diagnóstico, nós tivemos profunda dificuldade para atender esse cliente. Né? Então, esse é um negócio que sempre aconteceu, mas como a nossa intenção é ajudar empresas do Brasil a venderem mais e melhor, na América do Sul, né? A gente falava assim, não, cara, putz, o cara tá precisando, vamos lá, vamos tentar fazer. E o que acontecia? A gente até fazia bem, mas custava caro pra caramba pra gente, o preço era caro pra pessoa, enfim, era tudo uma grande confusão. Né? Por quê? Porque a gente tentava vender os produtos que a gente tinha tradicionalmente para um cliente que não tinha perfil para consumir aquele produto. E isso fazia a gente ter que ter uma distorção. Aí você tem que apertar a hora, tentar fazer mais rápido para reduzir preço, e geralmente era um desastre. Só que chega uma hora que você começa a ver e fala o seguinte, opa, peraí um pouquinho, 20% dos clientes que estão entrando não tem perfil, 30% dos clientes que estão entrando não tem perfil, 40% dos clientes que estão entrando não tem perfil. Aí você começa a falar, opa, será que não está faltando produto para um cliente para que eu consiga atender uma parte desse cliente? Você nunca vai conseguir atender a totalidade. E aí a gente decidiu começar a fazer produtos focados mais para small business, produtos mais online, mais com cara de educação mesmo, certo? E menos com cara daquele trabalho que a gente faz sempre, que é ir lá, vai para dentro da empresa, sabe? Tem uma estrutura toda a movimentar, tem um custo enorme para fazer isso acontecer, porque a gente vai para dentro da empresa, nos produtos tradicionais, fica lá uma, duas vezes por mês, isso tem um custo. E aí nós começamos a fazer um produto mais leve para poder atender clientes de menor porte, certo? E eles ficarem satisfeitos com o serviço que a gente presta e nós também conseguimos ter uma boa rentabilidade no serviço que nós prestamos. Então veja, eu acho que toda a nossa conversa hoje ela é super estratégica, porque nós estamos falando exatamente sobre esse processo. O quando o cliente, porque se você pega um cliente tradicional ou um cliente fora de perfil da sua empresa e quer encaixar o produto que você tem para esse cliente, alguém vai pagar o preço. Né? E normalmente, se você for uma empresa focada no cliente, quem vai pagar o preço é você, porque você vai ter que entregar aquele produto tradicional, caro, com custo alto, para um cliente que não tem condições de pagar, e aí você faz o quê? Muitas vezes você abre mão da sua margem. E aí começou a distorção. Porque quando você abre mão da sua margem, você começa a ter que ter mais clientes com aquele perfil, e aí você começa a movimentar toda a sua estrutura, e como disse o Raul, ela começa a ficar inchada e complexa. Por quê? Porque você tem um perfil de produto para vender para um perfil de cliente e começa a tentar adaptar para um outro cliente sem parar para repensar estrategicamente, mas simplesmente apertando margem, ajustando margem, e você fica exposto demais, e aí você começa a se complicar nesse processo. Então, né, é claro que tem o perfil de cliente ideal e sempre vai ter, certo? Mas é o perfil de cliente ideal para o mix de produtos e soluções que você tem para vender para aquele cliente. Então, se você quer sair da sua linha, você tem que sair com novos produtos, com novos serviços, com novas soluções que te permitam atender esse cliente dentro da condição que ele tem, certo? E dentro da rentabilidade que você tem. O que a gente mais vê é a empresa tentando fazer uma adaptação e pagando um preço muito alto por essa adaptação. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas e tinha um brinquedo que a gente comprou para elas, acho que todo mundo já passou por isso, que é uma caixa, um quadrado oco, que tem uma estrela, um furo numa estrela, um furo de um círculo, um furo de um quadrado, né? E aí as crianças têm que aprender a forma geométrica e encaixar. É engraçado, né? Porque para nós é automático, você já faz assim, e as crianças não, elas tentam colocar o quadrado no triângulo, né? O redondo na estrela, e aí o negócio não entra. E aí você fica olhando ali, e a impressão às vezes que me dá é exatamente isso. Eu tenho aqui um quadrado, vou tentar forçar, e tem criança que força mesmo, né? Tipo, como se na força assim fosse. Não, não, não. Quando a coisa funciona corretamente, tá bem, ela flui, ela vai sozinha, ela encaixa ali. Então, por exemplo, uma das coisas que ontem mesmo eu estava conversando com
uma amiga nossa que ela dá aula particular de balé, tá? E aí eu estava dizendo, vamos, né, subir um nível aqui. Tem um processo muito interessante de quando você vai trabalhar com um cliente que valoriza o teu trabalho, que entende isso, que realmente tem valor, você consegue cobrar um certo patamar. Você consegue cobrar tanto por hora. Quando você vai trabalhar com um cliente que não tem um perfil, ele não valoriza aquilo e daqui a pouco você está tendo que trabalhar muitas horas com um cliente que não te valoriza, recebendo pouco, e aí, então entra num ciclo muito vicioso, e a gente estava falando sobre isso, de dizer daqui a pouco você está dando muita aula, está ganhando pouco dinheiro, está com dor de cabeça e não está nem com os clientes satisfeitos. Quando a gente trouxe o John Jantz para o Brasil, ele escreveu, né, Máquina de Indicações, é um livro que inclusive acho que está disponível no site da Venda Mais, na loja, e uma das coisas que mais me marcou quando a gente estava conversando, ele disse, Raul, as pessoas têm que entender que na verdade é um match, não é o produto ou serviço, é o cliente usando o produto, é a experiência dele. Então, eu posso fazer a minha parte, mas o cliente tem que fazer a parte dele também. Eu tenho que construir isso. E se eu tenho clientes que não estão dançando na mesma música que eu estou dançando, não estão aproveitando o mesmo produto ou serviço, eu tenho que repensar meu produto ou serviço e criar um novo, né, como o Marcelo acabou de falar, mas eu também tenho que parar para dizer, se não é isso que eu quero fazer, por algum motivo, é isso aqui que eu tenho que fazer, como que eu lido com isso? Não é forçando a peça no processo errado. Então, pega, por exemplo, quando você pega um funil de vendas, trabalhando com indicadores. Se você tem clientes fora do perfil, o teu processo de venda, o roteiro, as argumentações, o treinamento que a equipe recebeu, está claramente direcionado para um tipo de proposta de valor. Se o cliente está fora do perfil, essa proposta de valor está errada. Ele está questionando essa proposta de valor e você está fazendo um processo muito complicado agora. Você vai ter indicadores que começam a mostrar um funil cada vez pior. E aí muita gente responde a isso enchendo o topo do funil, então, tipo, vamos prospectar mais, em vez de dizer, não, a gente, muitas vezes, inclusive, a gente, né, Marcelo, já falamos sobre isso antes, de que eu divido o território de alguns vendedores e aumenta a venda do vendedor. Né? Eu diminuo a carteira de alguns vendedores e aumenta a venda do vendedor. Por quê? Porque eu dei foco. E às vezes a prospecção, por exemplo, quando ela está fora do perfil, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Se eu prospectasse menos, mas mais direcionado, eu teria resultados melhores. Não é espalhar chumbo para tudo que é lado. Vamos ver se alguma coisa, né, funciona. É começar realmente a direcionar. E lembre que se você está... Tem uma história que eu gosto muito, eu não me lembro exatamente como é, provavelmente vou assassiná-la. Eu geralmente conto bem histórias, mas essa aqui faz muito tempo. Mas era um filho que vem falar com o pai, que é alguma coisa, e o pai quer ensinar a lição, e ele pega algum objeto, que eu não lembro o que é, ele diz, vá lá na feira e tente vender esse objeto por, sei lá, 10 reais. E aí o filho vai lá e ninguém quer dar 10 reais, todo mundo fala, isso aqui não vale nada, não vale nada. Aí ele diz, o filho volta todo decepcionado, frustrado, dizendo, pai, ninguém quis pagar 10 aqui por isso. Ok, vai lá e aí vai, sei lá, no joalheiro, no especialista, no cara que diz, meu Deus do céu, isso aqui é uma obra única, isso aqui é uma coisa incrível, vale 1.000 e não sei quantas, meu Deus do céu, isso aqui ninguém queria dar 10. Depende com quem você está falando, se a pessoa entende e valoriza, ou se não entende e não valoriza. Então, quando eu tenho uma proposta de valor muito forte, e se a minha empresa realmente é diferenciada, eu tenho que prestar muita, muita atenção nisso. Porque senão eu mando o meu vendedor, a minha vendedora, falar com um cliente que não quer pagar nem 5, nem 10, nem 50 centavos por aquilo, e que se tivesse falando com a pessoa certa, dizendo, meu Deus do céu, ainda bem que você veio me visitar, eu estava precisando de você. É completamente diferente o processo. E é uma questão de você meio que de vida, né, Marcelo? De dizer aonde que eu quero estar, o que eu quero fazer. Eu gosto de falar muito, né? Acho que a gente vai citar vários exemplos aqui, porque é fácil olhar na situação do outro, é difícil olhar na nossa situação, né? Então, eu comecei contando o nosso desafio aqui na Venda Mais, e é mais ou menos igual ao restaurante, né? Você vai comprar num restaurante, você está acostumado a comer num restaurante por quilo lá, né? E aí o restaurante, isso já aconteceu comigo, o restaurante é caro dos por quilo. Aí o que acontece? Pô, começa a cliente não ir mais, parar de ir, a primeira coisa que o restaurante fala, não quer ir porque o produto tá caro. Aí ele começa a comprar produtos de menor qualidade, fazer produtos de menor qualidade, porque ele supõe que o cliente que está indo embora está indo porque tá não quer pagar aquele preço.
E aí, daqui a pouco, ele está fazendo produto de baixa qualidade que não deixa satisfeito nem o cliente atual e nem o cliente que ele poderia estar prospectando. E ele perdeu o quê? Ele perdeu o posicionamento. Porque, na verdade, o que acontece nesse momento é que a gente perde o posicionamento da gente, né? E aí, veja, é uma torção de lead, de perfil de cliente ideal, que você vai adaptando e daqui a pouco você perde o seu posicionamento, né? Então meu posicionamento é valor agregado, eu trabalho com produto de valor agregado. Mas, cara, eu vou começar a tomar uma outra decisão aqui, porque não é mais tanto valor agregado, e aí você começa a se perder completamente dentro do processo. Eu brinco muito que eu comprava camisa sempre no mesmo lugar. Pô, e a gente que viaja muito, camisa tem que... não pode amassar, né? Porque se amassar, você entra na palestra e a hora que você vê as fotos, ou no cliente, a hora que você vê as fotos depois, você tá aparecendo, né? A Bianca e a Marília brigam com a gente, né? Fala, olha, vê se isso é jeito de ir para a palestra, né? E aí eu comprava uma camisa no lugar, pagava super caro na camisa, porque ela era mais tecnológica, assim, e ela não amassava. E eu sempre comprava lá. E eu lembro que eu ia na loja e tinha várias etiquetas, e a etiqueta dessa camisa era roxinha. E eu pagava caro, porque eu já chegava, eu olhava atrás e falava assim, da etiqueta roxa aqui não amassa. Aí um dia eu fui lá na loja e a camisa estava o mesmo preço, e aí eu comprei a camisa, eu cheguei, fui botar para uma palestra, a hora que eu tirei, fui botar na mala, a hora que eu tirei, tudo amassado. E eu, cliente fiel mesmo da loja, voltei na loja e falei assim, cara, vocês mudaram o fornecedor, né? Aí o cara falou assim, não mudamos. Eu falei, cara, vocês mudaram, porque eu compro sempre esse produto. Ele falou bem assim, peraí, eu vou ver. E eu fiquei chato, sabe, para entender um pouco, porque a gente trabalha com isso, né? No final das contas, ele tinha mudado o fornecedor, né? Ele ligou lá e, sim, mudamos o fornecedor, mas o tecido é igual, aquela velha história. Quer dizer, eu era um cliente que se pagasse 400 na camisa ou 450, minha vida não ia mudar e eu ia pagar 450. Ele, supondo que o cliente não ia pagar o 450, quis manter no 400, trocou o fornecedor, perdeu o fornecedor de 400. Então, veja que essas distorções que a gente vai criando, ele tem impacto profundo no seu cliente tradicional e tem impacto profundo também na maneira com que a sua empresa percebe valor. Então, você vê, a equipe comercial não estava preparada para isso, perdeu o valor, o produto, e a equipe não sabia exatamente o que dizer. Se não sou eu, um chato que trabalha com isso, de repente aquilo ia passar desapercebido. E daqui a pouco aquele produto para de vender e a empresa fala assim, vamos tirar esse produto de linha porque ele está errado. Ele não está errado, você sacrificou aquele produto tentando adaptar para um suposto cliente. Porque eu, como cliente, não me importaria de pagar R$50 a mais na camisa. E você vê que, por exemplo, que é interessante que se eu estou prospectando para o cliente errado, que não entende a minha proposta de valor ou não valoriza a minha proposta de valor, eu começo a ouvir objeções com muita frequência e daqui a pouco a vendedora está acreditando nessas objeções, porque ele todo dia está ouvindo aquilo, mas é que eu, na verdade, estou pescando no lago errado. Aí ela diz, não, isso aqui não funciona. E volta para dentro da empresa e diz, chefe, não sei o que, tá. Em vez de pegar e qualificar melhor, isso é cada vez mais importante você olhar. E eu tenho um gráfico que eu trabalho quando eu vou trabalhar esse assunto, que é um cruzamento entre o que acontece quando você vende mais, mas começa a dar mais desconto para vender mais. E aí eu trabalho com custo fixo, com custo variável e o resultado final. E é muito interessante que o meu faturamento vai aumentando, mas se eu continuo dando desconto, o meu lucro ele vai até um ponto e daqui a pouco começa a cair. O meu faturamento está aumentando e minha rentabilidade está diminuindo. Ou seja, se eu estiver olhando como indicador de performance faturamento, parece que eu estou indo bem. Se eu olhar para rentabilidade, eu estou piorando. Ou seja, eu estou aumentando meu risco, porque agora eu tenho um negócio cada vez maior, certo? Mais coisas, mais complexo, mais gente, etc. Aí minha rentabilidade caindo. E aí você diz, meu Deus do céu, não, porque o mercado, porque eu não sei o que, um monte de coisas, mas é que você tirou o olho da bola para mim. Claramente, tirei o olho da bola e esqueci. E quando eu uso o indicador errado para me direcionar, aí é um problema, porque é quase como se eu tivesse uma bússola estragada. Eu acho que o norte é para lá, não é. Pô, daqui a pouco eu tô caindo em vala, tô caindo em cachoeira, tô entrando no mato sem saber. Por quê? Porque eu achei que era para lá. Essa história de dizer claramente com quem eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, começa a ter repercussões. E como você estava falando, daqui a pouco, porque note como o processo começa a influenciar o tipo de produto ou serviço que eu vendo. Não só o preço, mas né, o tipo de... Porque se eu começo a ter um produto cada vez que vai mais para baixo, né, o desconto é menor, a qualidade vai caindo, o meu próprio vendedor começa daqui a pouco a cair a qualidade dele também.
Porque se eu tenho um produto, uma proposta de valor mais qualificada, meu vendedor tem que estar, né? A gente sempre tem falado isso aqui na Venda Mais. Karen e eu temos reforçado muito isso, inclusive quando a gente tem conversado pessoalmente sobre isso, de que produto premium merece uma equipe premium, certo? Tipo, não existe uma coisa sem a outra. Eu preciso de uma equipe premium para passar a proposta de valor. Mas se a minha proposta de valor foi ficando aguada, foi ficando enfraquecida, e no fundo foi ficando comoditizada, o meu processo comercial acaba sofrendo isso, também fica comoditizado. E aí eu fico com uma equipe fraca. E note também que se o tempo inteiro eu estou ouvindo a mesma reclamação no mercado, porque no fundo eu estou falando com as pessoas erradas, eu começo a achar que eu estou errado. E aí, então, vou contratar um treinamento, vamos contratar para treinar o quê? Eles sempre vão na consequência, não na causa. A causa é estratégica. O operacional sofre, mas aí o pessoal tenta resolver o operacional, em vez de dizer, volta um passo atrás e dá uma pensada aqui direito, né, do que nós vamos falar. A questão de remuneração, tipo, tudo começa a ficar afetado. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que é isso mesmo, Raul. E veja, isso vale para posicionamento de valor, isso vale para posicionamento de preço, isso vale para qualquer posicionamento, né? Você, em primeiro lugar, veja, quem sabe o nosso grande apelo, assim, seja repense o seu posicionamento, né? Posso só fazer um comentário rápido? Posicionamento é uma escolha. E escolha significa o que é e o que não é também. Já vamos falar sobre isso, né? Porque, né, deixar algumas coisas e escolher algumas coisas, esse é caminho. Exatamente. E você pensar o seu posicionamento, porque assim, né, cara, hoje tem muita empresa dentro de uma empresa só, né? Isso é muito doido, né, cara? Porque antigamente era assim, cara, eu sou BMW e só vendo carro de luxo, né? Não estou dizendo que não é caro, mas hoje você pode ter uma X1, uma X2, X3, X4, X5, né? Todos posicionados ali para o seu segmento de mercado, muito bem posicionados e muito bem protegidos. A marca está lá, ou você pode ter um chaveiro da BMW, ou você pode ter uma moto da BMW. Então, assim, você pode ter um produto que custa 120 mil e um produto que custa 1 milhão e 200. Né? Ou você pode ter um chaveiro ou uma camiseta da BMW que custa menos. Então, muitas vezes a gente falava sobre posicionamento e a gente confundia posicionamento só com o produto pesado, o produto super caro. Não. Todas essas marcas, elas conseguem trabalhar com produtos de A a Z e manter o posicionamento e manter o desejo do cliente consumir o produto. Porque antigamente estava muito misturado o posicionamento com o produto. Hoje em dia está começando a ter uma diferença e a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Eu falei da moto, você tem moto de 40 mil reais, que você consegue ter uma moto da BMW. Então, veja, você consegue de 40 a 1 milhão e tanto tendo BMW. Então você vai falar assim, pô, Caetano, quer dizer que eu posso ter qualquer produto? Veja, você tem que ter o produto adequado para aquele posicionamento e para aquele público que você tem. Porque às vezes o cara fica muito travado também, sabe? Eu falo, volto a dizer, citando o nosso exemplo aqui, né? A gente começou a ter produtos mais online, mais atendimento à distância. No primeiro ciclo que se encerrou com o cliente, pergunta para o consultor, o que você achou dele? Ele falou, pô, achei que não foi bom. Pergunta para o cliente, achei que foi excelente. Então, o que acontece? O cliente percebeu o valor, mas a gente estava tão acostumado com mão de obra intensiva lá dentro, que a gente olhou e falou, pô, a gente não fez o que tinha que fazer. E aí, ouvindo o cliente, ele falou, não, o cliente ficou super satisfeito, a gente pode usar esse modelo e replicar esse modelo. Alta qualidade, não estando presente lá dentro do cliente, porque, de repente, não precisa estar presente ou não comporta estar presente, mas prestando uma orientação de altíssima qualidade para o cliente. Então, veja que você pode ter o de 30 e você pode ter o de 1 milhão e 200, certo? Desde que você tenha serviço e estrutura adequada para atender esse cliente, né? Mas o que você não pode é vender o de 1 milhão e 200 para o cara que quer pagar 8,80. Porque daí vai dar confusão. E a maioria das empresas tenta fazer isso. Sim, exatamente. Eu escrevi há muito tempo atrás um artigo que era 6 grandes erros da diferenciação, e o primeiro deles era você ter uma série de diferenciais na tua proposta de valor que não eram valorizados de verdade pelo cliente, ou não eram reconhecidos como diferenciais. Então você tem uma proposta que é super completa, mas que o cliente, no fundo, não valoriza e não paga por isso. Aí você tem um problema. E aí, então, eu queria reforçar aquilo que eu estava falando, de que posicionamento é uma decisão. E quando é uma decisão, você tem que aprender a lidar com negócios que vão ser perdidos, por exemplo. É natural do posicionamento. E acho que é aí que começa a bagunçar a cabeça de todo mundo. Porque chega aí no momento e diz, mas e se eu me entortar um pouquinho, eu fecho essa venda? E aquela história de que eu abro uma exceçãozinha aqui, daqui a pouco a exceção vira norma e daqui a pouco já, então, né, esqueci completamente. Então, tem que ter um momento onde se começa a dizer, aqui não.
E veja que não posso terceirizar essa responsabilidade para a equipe de vendas toda, porque a equipe de vendas está fazendo sua função, tem meta para bater, está na rua, está tentando vender, está no contato, etc., e vem trazendo oportunidades. Se o diretor, a diretora, ou se a gerência não participa ativamente de começar a educar a própria equipe em relação a tomar decisões, se começa a, da mesma maneira que a equipe é bombardeada por propostas desalinhadas, né, por parte de clientes, né, que não são ideais, a equipe passa a bombardear internamente, certo? Também provocando esse desalinhamento. E aí também é um problema. Marcelo, sempre que você faz exemplo, que você tem claramente algo para falar. Não. Eu tô concordando com você. É exatamente isso, assim. E você tem que, voltando no exemplo, né? Você tem a de 40 que compete com uma de 20. Não vou chegar na de 20, eu sou a de 40, né? Então, assim, você tem que definir onde você vai, onde você quer. Eu tô rindo porque sempre cai no colo do líder a nossa conversa, né? E é isso mesmo, né? Esse é o podcast mais dolorido do líder ouvir, mas é real, né? A gente terceiriza muito essa responsabilidade para a equipe, né? E é o líder que tem que aceitar, fala, cara, não vai ter a taxa de conversão, de repente precisa ser revista se eu quiser manter o meu posicionamento, né? E é isso, ou adequar lá a entrada do lead, né? Eu ri por causa disso, porque sempre cai no colo do gestor, e é isso mesmo. E no final das contas, esse processo, essa decisão é do gestor, né? Como o Raul falou, é uma escolha, né? E quando você toma um caminho, você vai ter outros caminhos que você vai abrir mão, né? E não tem jeito, né? Senão também você vira uma grande bagunça. O Steve Jobs falava isso, né? De que foco, estratégia é foco, e foco é você mais dizer não para coisa do que para dizer sim. E você tem que começar a dizer o que é de verdade. Aí por isso que é meio que uma decisão. Eu fiz aniversário recentemente, e quando eu faço aniversário eu tenho, né, porque é uma data assim, naquela que está marcada no calendário forte, eu faço aquelas revisões, check-ups de tudo que tem que fazer, né? E aí uma delas é a da dentista. E aí, né, tô com 57, tem coisas que eu fiz que tem 30 anos já, certo? Coroa, não sei o que, tá, e chega uma hora que é que nem carro, tem que começar a fazer a manutenção, troca de algumas coisas, etc. E a minha dentista falou, vou te mandar num especialista, certo? E eu falei que interessante, ela poderia fazer o que precisava ser feito. Ela poderia cobrar por isso e cobrar bem por isso, mas ela diz, não é, certo? Eu abro mão disso e eu vou te indicar para alguém que seja. E ela tem uma rede de outros especialistas né? Então, eu acho que o caminho o meio termo, que eu acho que é uma situação complicada, que ou você se aprofunda e se especializa, ou você fica realmente, né, generalista, mas conectado quando dá. Mas o próprio processo comercial, por exemplo, a gente tem visto como o processo comercial está começando a ficar segmentado com times especialistas para algumas atividades. Se eu tenho uma proposta de valor que está sendo cada vez mais aguada e simplificada, o meu processo comercial começa, às vezes, até o próprio vendedor a ser questionado. Eu não preciso dele para isso, porque ele, no fundo, é um custo. O vendedor está ali para realmente reforçar um posicionamento e trabalhar com uma margem de lucro que condiga, né, com o canal. Se não, eu troco de canal, eu vou para um online, eu vou para né, vou fazer reposição automática, etc. Então, quando a gente diz, é uma escolha e é um assunto estratégico, para você, o gestor ou gestora que está nos vendo ou nos ouvindo, não é questão de, né, embaralhar a cabeça, mas é questão de simplificar e de dizer de verdade quem é que eu quero atender e como eu posso atender da melhor maneira possível. Porque se eu vou para a quantidade, geralmente eu acabo sendo medíocre. Meu pai dizia isso, e eu cresci ouvindo a frase aprendiz de muitas habilidades e mestre em nenhuma. E a impressão que me dá é muitas vezes de que a empresa que está sem um posicionamento claro é isso, ela está tentando fazer um monte de coisas, tudo mais ou menos, tudo meio confuso, tentando depois administrar essa confusão, né? E se você parar para olhar, quanto mais o mundo evolui do jeito que ele está evoluindo, mais a especialização, mais o foco, mais uma decisão estratégica importante traz um impacto positivo, porque diferencia. O caminho da mediocridade está lotado, tem fila no caminho da mediocridade, tá? Tem fila. No caminho da especialização, da proposta de valor do premium, não tem, porque dá mais trabalho, porque precisa ser mais focado, porque, né, é uma decisão estratégica que pouca gente tem, mas, de novo, impacta tudo o que você está fazendo. E se você não fizer isso, você basicamente está dizendo, eu vou deixar o mercado me posicionar. E a gente já sabe o que o mercado vai tentar fazer. O mercado vai sempre tentar comprar um produto ou serviço razoável, às vezes nem é o melhor, é o razoável, porque eles não foram educados
né? Então, por exemplo, outro dia a gente estava falando sobre chocolate, a gente estava falando sobre isso, inclusive depois acabou a conversa indo para vinhos, né? Marcelo gosta de tomar vinho, né? A Marília também, né? Então, tipo, eu não tomo, mas, né? Cervejas. Então, você começa a ver que existe um movimento de fazer com que as marcas tenham que tomar uma escolha. Ou eu vou ser uma marca que fala com este tipo de cliente, e aí eu vou ter uma proposta de qualidade, sabe, tipo, uma série de coisas. Cachaça, por exemplo. Tem cachaça boa e tem cachaça ruim. Agora, se eu tentar pegar uma cachaça super boa para um cara que não entende nada de cachaça, aí digo, não, essa garrafa custa aqui R$ 350. O cara diz, meu Deus do céu, não, eu vou ali no boteco e compro uma por 30. Né? Imagine, e o cara do 350 está dizendo, não, isso aqui levou 12 anos para ser feito, isso aqui tem um barril que não sei o que, isso aqui tem todo... Ou seja, tem todo um processo por trás. Minha equipe de vendas precisa participar disso, mas note como eu tenho que tomar uma decisão antes de mais nada. Qual é o chocolate que eu vou vender? Qual é a cachaça que eu vou vender? Qualquer coisa que seja o parafuso que eu vou vender. Quem eu sou? No fundo é isso, quem eu sou. Marcelo. Você sabe que essa história do vinho é uma coisa engraçada. Eu acho que, como exemplo de posicionamento, é muito legal, né? Uma vez um amigo, um grande amigo meu, o Silvano tinha fechado um negócio super legal e falou, pô, vamos tomar um super vinho. A gente sentou para tomar um super vinho no restaurante. Aqueles vinhos difíceis de tomar, porque são vinhos muito, muito velhos, muito meio... Aí a gente tomando o vinho, demora, tem que deixar aberto, tem que decantar, demora um tempão para tomar o vinho, não sei o quê, e a gente experimentando, porque é uma educação, né? A gente também não está acostumado a tomar vinho daquele padrão, também é uma educação de você entender o vinho, dele conversar. E aí aí chega um cara que não entende nada de vinho na mesa, senta, né? E a gente com aquela cara de que tá curtindo um vinho diferente, né? Aí ele fala, deixa eu experimentar. Ele põe na boca e faz assim, meio azedinho, né? Meio azedinho virou o termo de o cara que não é para tomar aquele vinho, porque não gosta, porque não tem, né? Olhando e falando assim, pô, meio azedinho, né? Então, para ele é um vinho meio azedinho, era um vinho caro pra caramba que ele tinha aberto para comemorar. Então é mais ou menos isso, né? É a distorção do cliente que não percebe valor, né? Ele não percebeu nenhum valor, não tinha nenhuma experiência, não entender que o vinho está lá tantos anos, ver como é que ele evoluiu, não tinha nada disso. Para ele era um vinho meio azedinho, né? Então isso, a gente sempre brinca isso, porque o cara que não percebe valor, ele vai falar que o seu produto tá fora, tá? E aí, se você começa a ouvir só esse cara, daqui a pouco você está fazendo um vinho péssimo, né? Porque você está querendo atender esse cara com o preço do vinho caro, né? E aí você tem uma confusão enorme, né? Muitos anos atrás, vidas passadas, eu estava querendo... Marília, segundo casamento, né? No meu primeiro casamento, o meu sogro anterior tomava uísque. Esse sogro atual toma cachaça. Então, tipo, né? Então os presentes mudam. Mas eu me lembro que eu estava no aeroporto, e aí eu passei lá naquela lojinha do Duty Free, e falei, vou levar, né? Do tipo, né? Vou ter... eu sabia que ele gostava daquele Red Label, que acho que é da Johnnie Walker. E aí tinha um que era mais do que Red Label, que acho que era Blue Label. E eu falei, vou levar o Blue Label. E paguei uma grana, que na época nem tinha tanta grana assim, mas eu falei, vou impressionar meu sogro. Foi a maior decepção do mundo. Ele olhou e ele me perguntou, não tinha Red Label? E eu falei, pô, eu, né, tipo, querendo impressionar, gastando mais dinheiro. Não adianta, a pessoa queria aquele e não adianta mesmo. E note que primeiro, Johnnie Walker já sabe que existem, certo? Categorias, fizeram essa divisão, etc. Não tente pular uma divisão para outra, mas eu fico pensando do vendedor que volta para dentro da empresa e diz, chefe, o pessoal está falando que o Blue Label está muito caro, nós precisamos baixar o preço porque agora, imagine que eu baixo o preço do Blue Label, eu tenho que baixar o do Red também, porque, né, na verdade, eles têm um padrão, uma comparação. Note como eu fui achatando todo o processo e, no fundo, o vendedor não conseguiu encontrar o cliente correto e não conseguiu transmitir corretamente os diferenciais. No fundo, é isso que aconteceu. E aí, o que eu faço? Eu volto e digo, não, o preço está errado, o produto está errado, o posicionamento está errado, não sei, eu estou questionando uma série de coisas. Por quê? Porque eu estou ouvindo uma coisa. Mas se eu estou sendo ineficiente lá na ponta, essa ineficiência vem reverberando e vem causando um efeito dominó para dentro, e daqui a pouco, se eu não tenho alguém aqui atrás, que é o diretor, o líder, a líder, que puxa de volta e diz, não, é isso aqui para fora, né? Não de lá para cá, nós é que estamos, né, fazendo esse movimento. Precisa ter esse equilíbrio. Nessas horas, por exemplo, eu acho que treinamento é super importante, remuneração é super importante, mas principalmente a comunicação clara e consistente.
né? Do tipo, porque vai ser atacado o tempo inteiro o posicionamento. Não foi combinado isso daqui, mas olha só que louco. Os aeroportos agora tem vários lugares que tem displays da Johnnie Walker. E nesses displays gigantes, não é display material, enfim, promocional, em vários aeroportos. Tem o Blue, porque eles têm uma linha enorme. Antigamente era Black, Red, Blue, quem sabe. E todos os whiskies estão perfilados no aeroporto. Né? Congonhas estava com isso esses tempos, assim, eu olhei e falei, ó, que bacana. O que eles estão fazendo? Eles estão educando. Cara, eu tenho esse aqui, eu não lembro qual que era mais caro, se era o Gold, se era o Blue, aí eu tenho o Red, eu tenho o Green, aí eu tenho o Black, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eles estão fazendo com esse material promocional, certo? Ou com esse trade, o que eles estão fazendo? E pode comprar ali. Eles estão posicionando toda a linha de produto para o cliente escolher. Né? Então, na verdade, esse processo que o Raul falou de educação é sobre isso. Né? Então, então eu vou mostrar tudo para o cliente e eu vou educá-lo a cada um dos estágios. Se ele quiser gastar mais, ele vai comprar lá em cima, se ele gostar do mais, ele vai escolher o que ele vai fazer. Então, esse processo de educação do cliente cabe à empresa fazer. Né? E não cabe, mais uma vez, repetindo o que a gente sempre fala aqui, não cabe ao vendedor fazer. É a empresa que educa o cliente. Você pode ter isso, você pode ter isso, você pode ter isso, você pode ter isso. E veja, com certeza eles ganham dinheiro em todos os dessa linha, né? O problema é se você quiser pegar o Black e vender para o cara que quer consumir o Red. Aí você vai matar margem, vai matar cliente e ainda corre o risco de não agradar o cliente, né? Que foi o caso do Raul, que é a pior situação, né? Pô, eu acho que a gente já deu vários exemplos aqui, etílicos, inclusive, né? Sobre como... Eu só queria reforçar um único ponto aqui, que é essa mesma educação, para mim, também passa pelo vendedor ou pela vendedora. Porque a gente já tem casos, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando com um pessoal que vendia moto e eles estavam me dizendo, Raul, o vendedor que vende moto de cilindrada baixa no consórcio não consegue vender a moto lançamento lá que custa, certo, de 1.500, 1.600 cilindradas que custa lá 200, 300, 400 mil reais. O cara não consegue, dá um nó na cabeça do cara. Da mesma forma, o cara que estava vendendo o top não queria vender a do consórcio porque o tipo de público com o qual ele estava alinhado não era bem isso, né? Eu tenho um caso muito próximo de imóveis, onde o pessoal que vendia loteamento popular estava tendo que vender barracão industrial, estava que vender fazenda de não sei quantos milhões, eu tinha que vender cobertura de 15 milhões de reais. Eu dava um nó na cabeça do cara. Quando separou e disse, não, campeão, você vai trabalhar loteamento, o cara, pô, campeão de venda, só vende loteamento. Né? Então, naquele caso era uma mulher, a corretora, campeã de venda, ela gostava de vender cobertura de luxo. Pronto, se especializa. Mas se eu pego, de novo, se eu estou numa proposta confusa, olha a confusão que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para o meu vendedor, você vai atender clientes A, B, C, D e E, produtos e serviços A, B, C, D e E, uma matriz complexa, o que acaba cada um navegando, achando o seu jeito, mas na verdade não é seu posicionamento. Então, tem a educação do cliente com certeza absoluta, tem a educação da equipe de vendas com certeza absoluta, mas note como o diretor, a diretora, o líder também tem que estar educado e o tempo inteiro nessa postura de dizer eu estou proativo em defender o posicionamento. E para essa educação toda tem a Venda Mais, né? Que pode pensar estratégia com você, pode pensar posicionamento com você e pode ajudar a capacitar a sua equipe comercial para te ajudar nesse processo, né? Impossível não fazer essa conexão agora e é isso, eu acho que é super importante essa análise, né? Começa na estratégia, desce para a equipe, vai para o cliente e tudo, no final das contas, é educação. Perfeito. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por nos acompanhar. Mande seus comentários, com certeza absoluta você deve estar pensando aí na tua realidade, como é que você faz para desatar esse nó. Sim, dá para desatar e ele é extremamente rentável, produtivo de você fazer, certo? Inclusive porque te dá uma visão de um longo prazo, já tipo, você começa a entender o que precisa ser feito, clarifica, tipo, é claridade, assim, é luz para frente. Então, nos chame. Muitas vezes esse processo todo começa com um diagnóstico. A gente tem um diagnóstico na Venda Mais, que acho que é o melhor momento de você começar. Tipo, como é que eu começo? Começa com o diagnóstico. Ali, claramente, te dá todos os sinais do que você precisa fazer, próximos passos, próximas etapas. E aí você pode fazer com a gente ou por conta própria. Obviamente, a gente gosta de acompanhar o processo. Mas diagnóstico, com certeza absoluta, poderia te ajudar. Tá bom? Grande abraço, super obrigado e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast VM. Até lá, boas vendas. Tchau.